Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãs e irmãos, é muito fácil falar que Deus é bom, maravilhoso, que está lá nos céus preparando, olha, palacetes para cada um de nós. Só que agora nós vamos falar não só das coisas relacionadas com essa nossa ligação com os céus, como também as nossas obrigações e responsabilidade no tocante aos nossos corpitos. Uma mensagem que nos diz respeito. Respeito. Há dois planos, o plano divino e o plano terreno. O salmista Davi, em uma das suas muitas músicas para o coral da sua igreja, e o coral cantou, Salmo 139, verso 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi fala da grandeza que representa cada um dos nossos corpos. Davi fala da semelhança, guardado as proporções do nosso caráter com o caráter de Deus, que somos imitadores de Deus, como filhos amados, disse Paulo, Efésios 5:1. Caráter, um conjunto de características, e esse nosso conjunto de características no agir, no reagir, no pensar, elas se assemelham ao caráter de Deus. Logo, nós temos que ter por nós mesmos o mesmo respeito que o nosso Criador teve ao nos criar, ao nos conceber. E este é o momento de fazermos um julgamento, cada um de per si, fazer o seu próprio julgamento. Efésios ainda 5:14, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós estamos vivendo um período em que o mundo está num estado de morrência, em termos de caráter, em termos de valores. Vivemos sob os efeitos de uma epidemia generalizada. Nós dependemos do extraordinário de Deus para nos abrir a mente, nos iluminar a mente, para nos indicar o melhor caminho a caminhar. Ainda o apóstolo São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele nos pergunta, a palavra é universal, a palavra ela é ontem, ela é hoje e ela é amanhã. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Espírito Santo que habita em nós, está no nosso plano, no plano terreno, nos assistindo, advogando as nossas causas, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não somos propriedade nossa, nós somos propriedades particulares do Todo-Poderoso, do Criador desta propriedade. Corpo, alma e espírito são três colunas de sustentação ao nosso ser pleno. Nós não somos pedaços. Não há como nos dividir em pedaços, não somos escravos. Os escravos eram divididos em pedaços para pagar dívidas. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Obra de extraordinária importância
para o Criador, o Deus Trino. Trino por quê? Ele se apresentou como Elohim, o Deus que reúne em si todo o poder nos céus e na terra. Um Deus completo, um Deus do plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele diz. Ele convocou. Criemos. O que haverá de mais importante para nós, por esta estrutura divina, o Senhor Deus revela em nós sua imagem e semelhança. O próprio apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma observação. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Excelência do poder. Nós temos que ter consciência que nós somos criaturas, criações de Deus, e não o próprio Deus. E o próprio Paulo ainda ratifica Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Amém. Irmãs e irmãos, estou falando de grandeza, com autoridade e independência. Temos autoridade e independência nos nossos limites enquanto humanos, nas nossas capacidades, porque somos diferentes uns dos outros. Somos capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma racional, exercer domínio, possuir responsabilidades, criar e fazer coisas incríveis. O homem é capaz de fazer coisas incríveis. O homem está fazendo coisas incríveis. Caminhar no caminho da bênção ou da maldição. Caminhar no caminho da vida ou da morte. Nós somos os nossos próprios árbitros. Esse é o arbítrio que Deus nos deu. Deus nos deu vontade própria. Lúcifer contrariou Deus nos céus. Deus respeitou as decisões de um querubim. Ele que faça a vontade dele. Ao tempo de Deus, ele toma as devidas providências que lhe aprouver em relação a todos os seres. Mesmo sendo fracos, Deus nos usa, Deus nos dá poder para fazer a sua obra. Nós estamos aqui reunidos, fazendo funcionar a obra de Deus em favor dos nossos semelhantes, habitantes desta terra. Dotou-nos de alma, essencial para a nossa vida. A nossa vida é a matriz, é a sede da organização geral do ser humano, de cada um de nós, a nossa alma. Na alma reside a mente, intelecto, pensamentos, raciocínio e memória. Se a nossa alma não tiver uma mente disciplinada, nós estamos sujeitos a só fazer besteira.
como diz o carioca. Porque nós estamos reféns das nossas decisões. Desejo, elemento das nossas vontades, escolhas e decisões. Eu presenciei um cidadão aqui em Campo Grande, dizendo, doutor Davi, estou viajando, eu e a minha família. Eu decidi, fui no Banco do Brasil, tem uma agência, o Banco do Brasil de viagens, e comprei um pacotão, vou viajar. Sem dinheiro, mas eu vou viajar. Eu vou viajar. Viajou, foi e voltou. Encerrou-se o contrato da viagem. E agora, para pagar, irmãs e irmãos, a família desfacelou-se. O casamento acabou-se. Porque aquele ato insano, ato mal pensado, contribuiu para a destruição daquele casamento. Emoções, sentimento que expressa gosto, simpatia, alegria, tristeza, amor. E o oposto também, o ódio. Há dias que nós estamos sonhando com relação às nossas próprias esposas, minha querida. Mas há dia que o ódio a alma, ela é a mentora, ela é a guia predominante do espírito e do corpo. A alma é o gatilho. A alma é quem direciona para a vitória ou para a derrota. Só que a escolha é nossa. Alma, corpo e espírito possuem características essenciais. A alma está ligada ao mundo espiritual, mundo transcendental, através do espírito, nesta linha vertical entre os céus e a terra, entre Deus e cada um de nós. E a alma está ligada ao mundo material através do corpo. Ao criar o ser humano, o Criador bateu no peito e disse que era muito bom. Aqui é o Big Bang de Deus, bom. Gênesis 1:31. Até Deus se equivocou. Até Deus se equivocou. Deus deseja que cuidemos bem da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo, para estarmos sempre em pé, sempre em condições de caminhar. Entrando no mérito da mensagem desta manhã, podemos afirmar que a vida do cristão está nas mãos de Deus. Porém, viver o extraordinário na saúde do corpo é uma decisão inicial, não de Deus, mas nossa. Cuidar do nosso próprio corpo é um ato de respeito a Deus, respeito para com Deus, respeito para com o Criador, respeito para com aquele que, enquanto Deus, é também o nosso Deus Pai, o Abar de Paulo, Pai. Nós fazemos a nossa
parte, e Deus, quando necessário, quando Ele entender, vem com o impossível. Nem todos nós somos dignos do impossível de Deus. Porque Deus sabe que se atender, se melhorar as circunstâncias adversas daquela pessoa, Ele, ao invés de tomar o caminho da igreja, Ele vai tomar o caminho de outros endereços. É mistério, é subjetivo. Quando esgotamos os nossos recursos ordinários, recursos humanos, Deus, na sua bondade, na sua generosidade, em caráter extraordinário, Ele nos socorre. Ele nos socorre. Deus tem suas próprias razões. O corpo é uma estrada de mão dupla. A mente recebe impulsos saudáveis, mas dependendo do clima, retransmite sugestão diferente, sugestão controversa. Até um saudar, até um pegar na mão de um homem e uma mulher. O controverso pode estar entre uma mão e outra. Tiago nos fala de pessoas que, Tiago, o Tiaguinho, tem, no plural, mente dividida e é estável em tudo que faz. Há pessoas, inclusive no nosso meio, que é estável, Aí ele dá um conselho: vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Aproveite que estão dentro da igreja, hoje é o momento de nós, lavarmos a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser pleno, com o sangue derramado no Calvário. Esta é a função do sangue, é a de purificação do nosso ser pleno. Tiago 1:8 e 4:8, parte B. Nestes casos, o executor do bem feito ou mal feito não é a alma, mas é o nosso corpo. A alma é sem corpo. Os membros executores estão no corpo. O pecar não está no ser tentado. Até o ser tentado ainda é obra de Deus, para nos testar, para nos avaliar. O pecado está na execução, na materialização da tentação. Deus, pelo profeta Oséias, disse que Efraim, uma das tribos de Israel, Efraim tinha o coração seduzido e dividido. Efraim tem um coração que é um bolo não virado. De um lado é cru, do outro queimado. É incrédulo e é de baixa reputação. É lamentável dizer, mas há momentos que eu sou da tribo de Efraim. Paulo brigou com Pedro, ou você seja cristão, ou então volte para o seu passado. Não faça isso, Pedro. Quando o pastor Oséias está aqui na igreja, Pedro, você não larga a Bíblia. Quando ele não está aqui, você não sabe onde botou a Bíblia. O apóstolo Paulo nos faz uma sigilosa revelação. Paulo era, de uma coragem, de um caráter coerente.
Ele diz, Romanos 7, 25, a parte B, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, com o corpo, a lei do pecado. Eu acho que Paulo me conhecia, não é possível tanta coincidência assim. Não é possível. E eu faço minhas palavras do apóstolo São Paulo. Eu vinha conversando com meu filho de casa até aqui, e nós estávamos fazendo considerações, ponderações com relação a cada um de nós. Ninguém chegará nos céus 100% zerado em termos de pecado, ninguém. Todos chegaram com alguma coisinha, deu. Aí ali, olha, corpos transformados, agora sim. Agora sim. A missão do inimigo de Deus, a missão do inimigo de Deus é explorar a fraqueza do ser humano. Esta é a missão do inimigo de Deus, é induzir-nos a afrontar Deus. Nunca se afrontou tanto a Deus como Deus está sendo agora, no presente século, afrontado. Essa astúcia é velha. É aqui que eu digo que Deus pensou tão bem de Adão e Eva. Eva recebe a visita de Satanás. Conversa com ela com relação a grandeza, a quantidade, a qualidade da alimentação natural daquela época, dos frutos. E Eva diz, olha, só que tem uma árvore que eu não sei porquê. Deus nos impediu de comer do seu fruto. Satanás, Eva, minha filha, deixa de ser ingênua. Minha filha, coma do fruto da árvore que você quiser. E certamente não morrereis. Ao contrário, Eva, ao contrário, você vai se tornar tão Deus quanto o teu Criador. Hoje, estamos vivendo sob o peso desta mentalidade. Afrontar Deus, mudar o natural de Deus, da forma mais vexatória possível, para aborrecermos, para afrontarmos Deus. Deus é a fonte de nossa saúde mental, espiritual e física. O desejo de Deus, assim como o nosso desejo, é que vivamos mais e melhor. Não adianta viver 100 anos também, se a partir dos 80... Longevidade e saúde, o apóstolo João estava diante de 3 pessoas, Gaio, Demétrio e Diótrefes, mas ele só a Gaio que ele disse, Gaio, ó hospedeiro de Deus, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Só se tem saúde se a nossa alma estiver sob disciplina. Alma indisciplinada, olha, só Alexandre Latueiro, Paulo disse, olha, tem me trazido tanto aborrecimento. Irmãs e irmãos, nós estamos num laboratório de Deus, onde o Espírito está presente. Nós estamos procurando o nosso aperfeiçoamento. A palavra de Deus está repleta de relatos milagrosos, operados por Jesus, cegos, coxos, surdos, paralíticos, leprosos e outros. Ações, intervenções extraordinárias. Quem
procurou Jesus, ele demonstrou que havia esgotado a sua capacidade, os seus recursos enquanto humanos. E em todos esses relatos, a fé sempre foi o elemento essencial para que os milagres acontecessem. Deus sabe o que faz e o que é melhor para nós. Nosso corpo espiritual não sofre as limitações da natureza. Nosso corpo terreno, nosso corpo físico, este é perecível, este é propenso a decair. Aquele irmão que se pergunta, como vai, meu amado? Mais ou menos. É o balança, mas não cai. Não podemos ser crentes mais ou menos. Nós somos guerreiros. Guerreiros, estamos aqui nos preparando cada vez mais, neste culto, nesta simulação, para encararmos o mundo. O mundo vai de mal a pior. Cada corpo individualmente tem as suas particulares necessidades, necessidades espirituais, necessidades físicas. As nossas necessidades são diferentes, as nossas doenças são diferentes. Na vida espiritual, nem tudo que nos acontece é bom. Nem tudo. O mal prevalece neste mundo decadente e tenebroso. Jesus, João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a nos dar rasteiras, a nos destruir. No tocante ao corpo físico, Paulo nos recomenda, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos vasos de Deus, nós pregamos para os nossos vizinhos, pelo nosso comportamento diário, não é de vez em quando não, diário. Paulo está nos dizendo, hajam com moderação, hajam ajuizadamente, consumo consciente. Consumo consciente. Não se deixem vencer. Não se deixem vencer pela hipertensão, pela obesidade, pelo colesterol alto. Não se deixem. Vocês têm uma academia dentro de casa. O próprio ato sexual é um momento acadêmico ali dentro de casa. Vocês deixando de fazer abdominais de graça. Paulo está falando de atitudes objetivas, práticas de vida com saúde, princípios saudáveis. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ao contrário, derrubam o edifício. Paulo faz menção da lei do equilíbrio. Paulo está dizendo que os excessos são prejudiciais. O pecado está no excesso, na linha limítrofe. Um copo de refrigerante é razoável. Mas a partir do segundo, diz a ciência, uma criança ou um adulto tomar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola durante o almoço, eu sou crente, pastor, meu corpo, a tua mente está equivocada, indisciplinada. Já vi
pessoa pega a garrafa põe do lado dele aqui. Ó. Aqui ninguém tasca. Isso aqui é propriedade minha. 300 gramas de picanha. É prazeroso. É prazeroso. Mas 1 quilo, mesmo sendo de picanha, é pecado. É pecado, é pecado, é pecado. Colesterol. Não sejas entre os bebedores de vinho, ou melhor, não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comelão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 23, 20 e 21. Isso vem lá do rei Salomão, 3.000 anos atrás. Nosso corpo é o principal instrumento visível de adoração e sacrifício vivo, santo, racional e agradável a Deus. O valente Paulo, o inteligente Paulo, o decidido Paulo, Romanos 12, 1, ele diz: rogo-vos. Não é um simples pedido, não. Não é uma petiçãozinha qualquer, não. É um rogo. Pedido por misericórdia, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso corpo. Paulo, ele trabalhava sempre à luz de 2 teologias. Da teologia judaica e da teologia cristã. Paulo está aqui se referindo ao sacrifício através do sangue de animais. Não podia ser qualquer animal. Não podia ser animal de qualquer cor, não. Era animal seleto, animal que se reservava, se dava uma alimentação especial, porque ele iria ao sacrifício. E vocês vêm para a igreja com os corpos não bem cuidados, não bem vestidos, não bem higienizados. Tem crente que você prefere sentar no 3ª ou 4ª cadeira. O nosso corpo bem cuidado, para uma vida harmoniosa, equilibrada e com qualidade físico e mental, certamente agradará ao Criador. Roupas selecionadas. Esta roupa aqui é para usar dentro de casa. Esta é para o trabalho e esta aqui é para a igreja. É para a igreja, este corpo bem higienizado, cheiroso, com estas roupas, vestimentas, que só no céu eu terei outras iguais. Vosso corpo coopere para a sua segurança, que o vosso corpo coopere para a sua autoconfiança, para a sua apresentação pessoal. Tem pessoas que vêm para a igreja, ficam inseguras, se escondendo, esconde os pés, porque o sapato está sujo, está escondendo. Agora não é mais apenas judeus, sacrifício de animal, agora é Jesus. Jesus, Jesus. Temos que ser Jesusinhos, nos fazer bonitos, cheirosos, agradáveis para Jesus na igreja. Na igreja, Jesusinhos, sede meus imitadores, assim como eu sou. O corpo em forma para extrair sua máxima produtividade. Corpo em forma.
para extrair a máxima produtividade. Mas não é só fazer em quantidade, não. É com eficiência, é com qualidade. Trabalho garantido, trabalho que o cliente diz, olha, eu venho lá do outro lado da cidade, mas eu não deixo esta sapataria, este salão de barbeiro, esta alfaiataria, esta costureira por nada, porque aqui tem qualidade. Aqui tem qualidade, e essa pessoa, ela é próspera. Próspera em tudo. Primeiro que ela tem a sua autoestima sempre sendo polida por alguém. Você é o máximo como profissional. Estamos falando de rotina regular de atividades físicas, combinada com uma alimentação balanceada e na quantidade ideal. Como resultado, a tua autoestima será outra e os riscos de doenças serão diminuídos. A aptidão física ajuda no respirar, ajuda no falar, ajuda no pregar, ajuda no trabalhar, ajuda no andar, ajuda no sorrir, e por aí vai. E na aptidão física, derrota candidatos para concursos de funções que exigem habilidades físicas. Fui pastor de um casal, maravilhosos obreiros, rapaz estudioso, porque tinha em mente passar como escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Estudou e passou. A parte teórica ele passou. Agora vem a parte da aptidão física. Os que haviam passado na prova teórica se apresentaram. E o único que não passou foi o obreiro. O único, a banca examinadora ainda disse, olha, rapaz, você está doente, eu já estive doente e tal. Olha, nós vamos lhe dar uma oportunidade, uma outra oportunidade. Marcaram 15 dias depois para a segunda prova. Isso aqui, próximo a nós aqui. Segunda prova. Você vai correr 200 metros. O tempo é este aqui. O cara não chega a 200 metros. Não tem jeito, você não tem aptidão. Irmãs e irmãos, a esposa ficou decepcionada. Ela disse, eu fiz tudo para você estudar durante 2 anos. E você me faz uma coisa dessa, que homem é você? Separação, divórcio. O rapaz mudou da congregação dele para outra congregação, levou um filhinho, que a moça não quis mais nem ver o filho. Nossas esposas, fulano, troca aquela lâmpada. Eu, se eu subir naquela cadeira, eu caio. Oh, Jesus Cristo. Fulano, corre ali. Se eu correr... O homem benigno, Provérbios 11:17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne, o seu corpo, o cruel corpo. Eu conheço tantas histórias de obreiros que quando saem para pregar, ele pede logo 2 frangos. Ai, Jesus Cristo. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. E que o Espírito Santo de Deus, o nosso orientador, o nosso fisicultor,
sempre presente. Personal tremendo, que precisar do Espírito Santo, Ele nos ajuda. Que Ele nos abençoe cada vez mais. E que eu continue com esse corpito e sempre disposto a caminhar. E os irmãos atrás. E nós vamos embora. E que Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus. E obrigado, pastor Oséias. E amém.